Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal. Mais um vídeo de perguntas e respostas que eu deixo para vocês verem assuntos muito importantes. Hoje a gente tem um tema assim bem diferente, um tema profundo para a sua reflexão e análise. Então fique conosco até o final, você vai gostar desse vídeo aí, tá? Então, produção, vamos ao nosso vídeo de hoje. Como que está a nossa vibração e como que a gente está se sentindo pronto ou não pronto para, digamos, uma chamada final da nossa vida, né? O desencarne ou o cumprimento de nossa missão. Você estaria pronto hoje? Eu diria essa pergunta. Você estaria pronto hoje para o cumprimento final da sua missão, né? Você estaria pronto hoje? Eu não estou, eu acho que muitos de nós não estamos ali, né? Porque a gente nunca sabe, mas por isso temos que fazer o melhor possível. Agora, conforme foi falado antes ali, então, existe... Todos nós temos um campo energético, uma frequência, né? Essa frequência, ela se estende, pode ser por metros ou até mais que isso. Então, essa frequência que atrai e, digamos, nos sintoniza com aquilo que que vamos receber. Então, se a nossa frequência é boa, nós nos sintonizamos com as altas esferas, a gente tem e atrai coisas boas. E o contrário também é verdadeiro. Mas é importante a gente observar como está a nossa frequência do coração. Medo, dúvida, pânico, descrença, desamor, egoísmo, porque isso nos repele das energias elevadas. E eu quero até comentar os egos, especialmente, né? Nenhum de nós está pronto para ser chamado, né? Nem eu, nem ninguém, mas a gente tem que estar sempre no caminho da prontidão, né? No caminho do chamado. Então, se você estivesse pronto, você teria uma bagagem suficiente de aquilo que você adquiriu, né? Então, eu quero contar um caso rapidamente, né? Para ilustrar esse caso. Falam as escavações, os arqueólogos que pesquisaram os maias, os incas, os astecas, também arqueólogos que pesquisaram aqueles incidentes que houve com aquele tsunami que houve lá na Indonésia um tempo atrás, né? Então eles pesquisaram, acharam, não foram encontrados corpos nem aqui nos maias, astecas e egípcios, nem nas civilizações antigas, nem nas civilizações que já partiram, nem da Atlântida, nem da Lemúria, claro que aí é muito mais longe, né? Mas da Atlântida, a gente vê muitas vezes ossadas de milhares de anos, não seria impossível, né? Que a Atlântida pereceu há 11 mil anos atrás, e existem ossadas aí de 100 mil anos atrás, mas não foram encontradas nenhuma ossada referente à Atlântida ou às civilizações dos maias, né? Eles encontraram ali zero, não tinha ninguém, não encontraram nenhuma ossada. Lá na Indonésia também, muitas pessoas simplesmente desapareceram do nada. Então, dentro dessa suposição que eu estou colocando aqui, né? Eu posso dizer assim que houve nessas civilizações antigas uma retirada da pessoa em corpo físico, porque não foi encontrado, toda a civilização maia desapareceu totalmente, não foi encontrado um osso sequer. Ou seja, falam os mestres ascensos, é um ensinamento dos mestres ascensos, que a humanidade, essa civilização, ela ascensionou em grupo, em massa, foi toda a civilização maia levada para um plano etérico, em corpo físico, e lá eles continuaram a sua evolução sem passar pelo desencarne. Eu só estou fazendo um paralelo para a gente chegar nos dias de hoje. Então, se isso aconteceu de fato com os maias e com outras civilizações, como eu falei, né, apenas uma analogia que tem sentido. Nós também poderíamos ter um processo que a Terra iria subir um certo degrau da ascensão, como se fosse a casca de uma cebola, e nós iríamos ser, digamos, instantaneamente passar por um degrau que não necessitasse a partida do nosso corpo físico por estarmos vibrando numa vibração mais elevada. E aqueles que estivessem numa vibração mais densa iriam ou permanecer na velha Terra ou desencarnar. Então é uma questão que eu deixo para debate aqui, né? Uma questão também sem resposta, né? Mas se aconteceu isso com essas civilizações, que nunca foi encontrar um só fragmento da civilização, é porque toda a civilização ascensionou junto. E nós não estaríamos num ponto, talvez, é só uma questão que eu deixo para vocês, né? Questões de difícil resposta,
ou de ausência total de resposta, nós não estaríamos num ponto que a nossa Terra, o nosso planeta, também poderia ser chamado, como foi a civilização dos maias, e subir um degrau inteiro, assim como falou o Jesus, né, que haveria o arrebatamento. Nós poderíamos entrar com corpo e tudo para um estágio que a gente chamaria de quinta dimensão. Essa é uma pergunta que eu deixo, né? É uma pergunta bastante confusa, mas assim, nós estaríamos preparados para isso? Eu acredito que sim e não, né? Mas existe essa possibilidade de nós não passássemos pelo processo do desencarne e buscássemos a glória do Criador, digamos, o arrebatamento real, né? Real, arrebatamento real, porque não é uma coisa fictícia como falam nas igrejas, que a igreja será arrebatada, mas seria algo parecido, digamos, né? Como está acontecendo de pessoas desaparecerem do nada, que eu mostrei no vídeo passado, né? Pessoas ali que desapareceram. Então assim, é uma questão que eu deixo. Se houvesse essa possibilidade do arrebatamento coletivo, né, que nós não tivéssemos aqui e a Terra seria daí extinta, esse estágio da terceira dimensão, aí poderia talvez explicar melhor esse suposto desencarne em massa que tanto falam nas mensagens, né, que haveria um desencarne em massa, haveria uma retirada forçosa, né, impositiva de pessoas que não atingiram um certo degrau, né, e nesse caso aí nós não nos identificamos, mas sim pessoas endurecidas. Então é só uma questão, um questionamento que eu deixo para vocês. Se isso acontecer, a gente pode inclusive fazer uma autorização nesse momento que vocês assistem o vídeo, né? E digo, né? Eu autorizo ao meu eu superior que, se por acaso eu estiver no estágio necessário para que eu seja arrebatado, levado ou transportado para uma dimensão superior ou algo parecido, eu, desde já, no dia de hoje, eu autorizo o meu eu superior, o meu anjo da guarda, que assim eu faça, sem que eu tenha resistência e que eu diga, não, isso não quero, né? Então, muitas pessoas diziam, se viesse uma nave, uma vez falava-se muito da chamada evacuação mundial, né? E até tem alguns livros que tem esse nome, evacuação mundial, que falavam que haveria uma evacuação no caso da Terra sofrer problemas da terceira G, né? Não seria evacuação mundial, mas nós podemos dizer, se caso eu for chamado pelo coração do Pai para ser levado em corpo físico, assim como foi Elias no Velho Testamento, né? Elias, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo, né? O profeta Jonas foi arrebatado também num grande objeto submarino, que provavelmente era um submarino. Então, Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, ela foi arrebatada em corpo físico, né? E a ascensão de Maria, a Assunção, é dia 15 de agosto, nós comemoramos a Assunção de Maria. Né, também teve outras pessoas no mundo que foram arrebatadas, parece que Yogananda e mais, o próprio mestre, o Cristo Sananda, foi arrebatado em corpo físico e subiu o Cristo cósmico e permaneceu aqui o Cristo, o homem, que permaneceu em Caxemira até os 81 anos, conforme diz as mensagens dos mestres. Então vocês veem que existem já jurisprudência, existem paralelos que nos remontam a essa resposta de tão difícil resposta, né? Se aconteceu com Elias, com Jonas, com Cristo, com Maria, né, com outras mais, né, se aconteceu com eles, por que não pode acontecer com um de nós, já que nós estamos passando esse processo do flash solar ou algo parecido? Então deixa essa questão em aberto, né? Eu não tenho a resposta, né? Eu estou simplesmente instigando as pessoas à reflexão dentro de um tema tão polêmico, né? Tem aquele vídeo também que circula das crianças num ônibus que estavam indo para a escola e as crianças foram arrebatadas. Tem o vídeo também de uma pessoa no aeroporto de Israel que estava embarcando no avião com a mala ao seu lado, na fila para o avião, e ela foi arrebatada ali diante das câmeras, né? Diante das câmeras. Então, eu acredito que alguns desses vídeos podem ser manipulados, eu não vou dizer que são, né? Hoje em dia existem manipulações, mas eu não acredito que todos que apareceram sejam manipulações. Então eu só quero dizer para vocês, né?
se houve já precedentes de arrebatamentos, né, se houvesse um precedente hoje, junto a algum de nós, ou algum familiar, como é que ficaria o seu coração? Então é apenas uma reflexão, eu estou atrás dessa resposta, não estou buscando a resposta definitiva, até porque ela não existe, né? Mas é muito bom a gente saber que nossa vida é muito mais do que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui para pagar conta, para acordar e trabalhar, mas na verdade a nossa alma é muito mais, ela transcende, né? Ela transcende a espiritualidade. Então, se os maias desapareceram, se outras civilizações desapareceram no mesmo dia, do nada, e foram arrebatadas em modo coletivo, isso pode sim acontecer aqui no planeta Terra e nós poderíamos ser os beneficiados com esse arrebatamento ou com o contrário, pode ser o contrário também, né? O arrebatamento das pessoas que não tiveram uma certa frequência, a Terra ascende e as pessoas permanecem numa estágio de vibração densa, e essa vibração densa seria extinta e ali as pessoas iriam perecer. Então são várias questões sem resposta e eu quero apenas que faça uma reflexão com isso. Não é definitivo isso que a gente está falando, não é conclusivo, né? Mas é uma boa maneira da gente expandir a consciência e pensar, será que, e se eu fosse isso? E se acontecesse aquilo, né? Então, Nossa Senhora foi arrebatada em vida, ela foi levada em corpo físico junto aos planos etéricos. Aí você dirá, mas a Nossa Senhora era Nossa Senhora, eu sou uma pessoa simples, né? Mas nós estamos buscando a nossa transcendência muito. Então, nós estamos em fim de missão, estamos já sendo muitas pessoas incompatíveis com a nova frequência que a Terra terá, e essa incompatibilidade pode causar um choque que a pessoa ou permanece na nova frequência ou ela não é levada junto com a ascensão do planeta. A ressonância está muito alta, ela está se estacionando em 50, 60, 70, ela vai chegar a 70, 80, 90, e essa frequência alta vai causar com que a nossa frequência pessoal ou ela ascende junto ou a gente ficará incompatível, e essa incompatibilidade pode fazer com que a gente seja arrebatado, ao contrário, ou algo parecido, né? Então essa é a questão que deixo para vocês, assim, é uma questão de resposta muito difícil, mas serve muito para a gente refletir um pouco sobre isso. Então, por isso eu digo, só para concluir então, a frase que eu estou... Então eu diria assim, nós temos que melhorar a cada minuto, conforme o Cristo falou, né? Sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Então, buscar a perfeição. Buscar não significa atingir, é estar no caminho da perfeição e buscar sermos mais puros, melhor, a vigilância dos egos. É muito importante a gente vigiar os egos, a ira, a raiva, a mágoa, a explosão, essas coisas, né? Vigiar nosso interior, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, e estaremos, digamos, preparados, porque só o Criador tem a resposta final, nós não temos. Mas a gente fala isso de uma maneira para pensar um pouquinho. Então comece a melhorar a sua frequência hoje, melhore a sua vibração hoje, né? O momento é chamado, nós estamos já no final do jogo, né? O Pai nos chama, e se Ele nos chamar, nós estaremos prontos? A resposta é não. Então vamos melhorar para chegar na resposta que dizer assim, eu acho que sim, porque eu estou bem bom, né? Eu estou bem leve, não tenho mágoas, ressentimentos. A gente concluir esse assunto tão importante, que serve como uma grande reflexão. Eu não sabia, mas de fato, os espanhóis, eles chegaram lá, não tinha mais ninguém, e foi muito rápido essa ascensão dos maias, né? E isso, se aconteceu, se houve esse precedente, por que não poderia acontecer com a nossa civilização hoje? Entende? Porque a gente está mais ou menos no mesmo paralelo, né? O inimigo está chegando e a gente está aqui e tal. Então aconteceu também na Indonésia com aquele tsunami, que muitas pessoas sumiram, nunca mais foram achadas, né? Então existe esse precedente, ou seja, nos dá a margem de dizer que isso pode acontecer. Mas o que eu quero chamar a atenção, só para concluir também, é que às vezes as nossas picuinhas, a gente fica preocupado com uma coisinha, porque não sei o que, estragou a lâmpada, queimou a lâmpada, arranhou, amassou o carro um pouquinho, eu perdi o guarda-chuva, não sei o que. Coisas do dia a dia nos abatem e a gente fica para baixo por causa, às vezes, da perda de um objeto sem valor quase. Então vamos começar, né, a se preocupar com bobagem, não nos leva a lugar nenhum. Então nós temos que entregar tudo o que acontece para o nosso bem, e a gente sempre tem que dizer assim, conforme diziam os antigos, né, que quando a gente
gente coloca a cabeça no travesseiro à noite, a gente teria que estar pronto para ser levado junto ao Pai, se assim fosse necessário. Muita gente não acorda mais, então a gente quando vai dormir diz, ó, Pai Celeste, eu te entrego o meu coração, minha alma, né? Eu estou puro aqui, estou preparado para encontrar com o meu anjo da guarda. Então todos os dias nós deveríamos dormir com a cabeça leve, sem bobagem, né? Simplesmente entregando, pois a nossa vida é muito mais do que essas contas que a gente paga, que os afazeres da terra, que os trabalhos. Nós somos uma alma que estamos assim muito, muito elevado, e esse nosso cenário aqui familiar é apenas uma pequena face desse teatro. Então, só para concluir, né? Então não vamos perder a paz por essas coisas que nos tiram da preocupação, né? Então, como dizer, nada com Deus é tudo e tudo sem Deus é nada, né? Então nós vamos entregar nossa vida e dizer, seja feita a vontade do Pai. Nós não temos condições de saber todas as respostas divinas, mas o Pai Celeste que habita em nós, Ele está nos guiando-nos, e nós temos que estar sempre, né, envolvido com a luz de Deus que nunca falha, tá? Os desígnios divinos nós não temos acesso, mas o único desígnio que a gente tem acesso é a confiança. Eu confio e entrego para o Pai, que quando chegar a hora eu serei protegido. Salmo 91, caiam 10.000 à tua direita, 1.000 à tua esquerda, de ti não se aproximará, tá? Essa é o que eu quero trazer para vocês aí. E nunca esqueça do exemplo do profeta Elias, do Jonas, né, e também de Maria e dos Maias e outros mais que foram levados à quinta dimensão em corpo físico. Eles não desencarnaram, eles entraram num processo chamado de ascensão do corpo. O corpo continua físico numa dimensão existente que nós não podemos ver, né? Então isso é a possibilidade que eu quero deixar para vocês como reflexão, tá? É só para pensar mesmo. Tem mais um pequeno caso que eu queria contar também para vocês, que foi reportado, uma notícia de uma policial americana que fez uma abordagem num carro na estrada, estava com a filmagem automática, né? E ela foi pedir a carteira do motorista do carro, e a pessoa do motorista deu para o policial na janela, né? O policial ficou olhando ali a carta de motorista. Quando ele voltou os olhos, não tinha mais ninguém no carro, né? Então foi também um arrebatamento instantâneo, questão de segundos. Então existem esses precedentes, né? É por isso que eu falo, poderá acontecer de alguma outra dessas narrativas serem montagem ou falsa, alguma coisa, mas eu não acredito que todas sejam, né? Porque são vários casos que têm acontecido já ao longo de muitos anos, quando nem existia a inteligência artificial. Então é possível que isso seja verdade, e é possível que abra precedentes para que isso aconteça também na nossa vida, tá? Então é isso que eu queria comentar com você sobre esse assunto aí. Então chegamos ao final desse vídeo e quero desejar meu abraço carinhoso a todos vocês, né? Assista a playlist dessas perguntas e respostas tão importantes que a gente está colocando aqui para vocês, playlist, e também deixa um comentário, um like, se inscreva no canal, é muito importante a sua participação aqui no grupo, tá? Um grande abraço aí, a luz venceu, um beijo a todos aí.